Vamos começar então, gente. Bom dia. Eu sou Zé Luiz, eu vou moderar aqui o painel. É prazer. Só para a gente ter uma ideia, quem na sala entende português? Alguém só fala inglês? Todo mundo entende português? Hum, ok. Tá. Então, eu vou fazer a introdução em português, depois eu vou fazer em inglês também. Que aí, pelo menos para todo mundo entender qual que vai ser a organização, acho que isso funciona. E no painel, a gente vai ter gente falando português e gente falando espanhol, então o pessoal vai falar na língua nativa. É, okay, so as we were saying, I'm going to do a brief introduction of the panel, both in Portuguese and in English, and the panelists will talk in their native language. So Larissa and Samara will talk in Portuguese, and Armando and Mercedes will speak in Spanish. That's right? Okay. So with no more delays, let's start. So the organization of our panel, before I let each panelist introduce themselves personally, we're gonna first, Larissa is gonna present some results of the AI index, and our panel is gonna be framed as a way to discuss these results. So how is AI governance situation around the world? Sorry. We have some, okay. We already found the owner of the phone. And so Larissa is going to start the panel introducing briefly the results and how these were achieved. And then we'll shift into some few comments and the talk itself from each of our panelists. And after that, we'll open for discussion, both from the panelists and questions from the audience. Então, o painel, a gente vai começar, a Larissa vai introduzir brevemente o resultado e os achados do Índice Global de IA Responsável. Antes do pessoal falar, eu vou também deixar cada um se introduzir, eu acho que assim, para a gente se conhecer, todo mundo saber quem que está falando. Depois disso, cada panelista vai ter a chance de falar, então vai fazer seus comentários e a gente vai abrir um pouco a discussão para pergunta e também pergunta pessoal do painel e quem está na plateia. Então, Larissa, você que também é da casa, pode ser a primeira pessoa a se apresentar, acho. Tudo bem, José, obrigada pela introdução. Quero agradecer muito aos panelistas por terem atendido ao nosso convite aqui hoje. Bom, sou parte da casa, né, da FGV, trabalho no CyberBRICS, que é o nosso projeto, né, que foca em políticas digitais entre os países do BRICS. Também sou pesquisadora de pós-doutorado fora do país, atuei na Universidade das Nações Unidas, e estou aqui hoje participando e apresentando um pouco desses índices, sobre o Índice Global de Governança, né, de AI, porque também fiz parte da equipe, né, que analisou e preparou esse index, então fico muito feliz dos colegas Rachel Adams e o Nicolas, que não pôde estar conosco hoje, por uma questão de viagem, terem destinado a mim a apresentação do índice. Obrigada, José. Vou passar para os colegas. Hola a todos. Hi everyone. I will speak in Spanish. Sorry, my Portuguese is very bad and my English, so I prefer to speak in Spanish. Hola a todos, mi nombre es Mercedes de los Santos. Yo soy directora de proyectos de la Open Data Charter. Open Data Charter es una organización global que trabaja apoyando gobiernos alrededor del mundo en políticas de datos abiertos que utilizamos para trabajar en diferentes agendas temáticas como cambio climático, género, gobernanza de tierras e inteligencia artificial. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, si necesitan que repita algo por mi Spanish, please let me know. Bom dia, eu sou Samara Castro, eu sou advogada, mas agora estou como diretora de promoção da liberdade de expressão na Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, na Presidência da República. A gente ali lidera as agendas que dizem respeito aos serviços digitais, a parte de regulação, enfrentamento à desinformação. Estamos liderando também a agenda de integridade da informação no G20 e eu, pessoalmente, coordeno a parte regulatória de IA no governo federal, as negociações que dizem respeito a esse tema, uma frente que reúne Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais e nós.
e estamos aí com vários desafios de tudo que diz respeito ao digital no governo, passa também pela nossa área. Buenos días a todos. Soy Armando Mansueta, director de Transformación Digital del Ministerio de Economía. Entre mis responsabilidades está el diseño y desarrollo de soluciones, plataformas, infraestructuras que estén orientadas hacia la planificación del desarrollo social y económico de la República Dominicana, utilizando múltiples tecnologías, incluyendo todo este tema de inteligencia artificial. Así que un gusto estar aquí. Então, queria agradecer Larissa, Mercedes, Samara e o Armando por aceitar nosso convite, participar aqui do painel e também agradecer a todo mundo que está aqui presente na sala pessoalmente. Muito obrigado. Então, acho que, Larissa, com isso a gente pode começar. Ótimo. Obrigada, José. Just so you know that I prepared the slides in English, so you can also follow the presentation without speaking Portuguese, even in Spanish. So I hope that it can help you all. Vamos começar, então. Vou contar um pouquinho para vocês o que é essa ideia, né, do Global Data Barômetro, como que vem essa ideia de construir esse index, porque a gente tem uma série de medidas ou avaliações do barômetro global, mas geralmente ele se dedica ao setor público, né, ou alguma política específica, ou uma área específica. A ideia de fazer esse parâmetro global é medir isso na perspectiva do país, né? Então, foram avaliados mais de 138 países, né? Eles basicamente, né, vou mostrar para vocês aqui como que a gente estruturou, né, essa abordagem, né, nos países. Primeiro, a gente olha em 3 pilares, que na verdade seriam os governos, as ações governamentais que também estão associadas a parceiros, que eu chamaria de não governamentais, mas pode ser setor privado, academia, etc., tá? E também esses atores não governamentais, ou seja, as ações que são realizadas estritamente por eles, né? Como criar uma diretriz de orientação de AI, um projeto de pesquisa em AI. Então, todo esse tipo de iniciativa, ela foi mapeada, né? Qual que é o recorte dessa pesquisa? Nós viemos analisando desde novembro de 2021, por entender que depois, né, do pico da Covid, 2019, etc., e 2020, 2019, os países já começaram a se organizar em termos de ações, estratégias e potencialmente regulações para lidar com IA, né? E todos esses impulsos de transformação digital, de adoção de tecnologias. Então, a gente pensa na ideia de uma responsible AI, né, de uma AI responsável, que ela tem que agregar algumas dimensões, né, como essas que a gente coloca aqui, que basicamente seria, né, aqui no eixo da governança responsável, né, ter uma estratégia que seja capaz de amalgamar algumas condições ou princípios, né, orientadores de uma AI responsável, baseada no respeito aos direitos humanos, confiável, etc., né? E depois também que ela estivesse relacionado aos contextos que nós temos, como, por exemplo, igualdade ou desigualdade de gênero, preocupação com as crianças, né, os problemas relativos à proteção e privacidade de dados, né, as questões de participação política, consciência sobre AI. E no último tópico, ou pilar, a gente pensa na questão das capacidades, né? Como esses países, eles estão preparados em termos de capacidades para lidar com AI. Exemplo, como que um país, ele compra AI, né? Existem medidas de impacto para avaliar, como são estabelecidos os acordos, né? E também o treinamento no nível do setor público. Então, basicamente, a gente tem uma média de 20 áreas temáticas, né? Durante a coleta, a gente buscou informações mais específicas relativas à saúde, educação, ética em AI e pesquisa, meio ambiente, né? Mas aglutinamos essa primeira parte do que seria esse nível comparativo entre esses princípios e entre esses 3 pilares que nós temos, que são os direitos humanos, a governança e a AI. Então, acho que um ganho hoje do nosso painel é termos aqui, né, especialistas que podem, junto conosco, pensar, né, nesses problemas, nessas soluções que nós já temos e como nós podemos nos mover, né, mas linkando esses atores todos, né, não só o governo. A gente sabe que o setor público ele tem uma centralidade, mas que a governança de AI ela depende dessa conexão com outros atores e também centrada no ser humano.
tá? Eu vou passar basicamente aqui os nossos 10 key finds mais importantes para vocês, tá? A ideia é que, ao longo do nosso debate, só para falar um pouquinho como que a gente organizou isso, eu vou fazer essa apresentação, depois, né, o José vai abrir para algum comentário mais breve, e aí a gente vai para as perguntas mais específicas, para aproveitar a colaboração e expertise dos nossos colegas aqui. Eu peço a vocês que mantenham as suas perguntas, a gente vai ter um espaço aí entre as participações dos painelistas para que vocês também façam perguntas e comentários. Tudo é muito bem-vindo. Muito obrigada. Então, vamos falar um pouquinho aqui do que são esses key finds, né, que a gente tem. Basicamente, né, a gente percebe que a ideia de governança de AI, ela funciona no sentido ideológico, mas não na prática. O que isso quer dizer? Nós temos estratégias até mesmo robustas entre os países, mas ela não tem uma força legal na maioria das vezes. Na verdade, apenas 2 países no mundo têm, de fato, uma lei relativa ou que suporta as estratégias de AI. Né? E outras estratégias mais específicas que sejam capazes de conectar a questão das capacidades e dos direitos humanos, elas estão ocorrendo hoje apenas em 54 países, para vocês terem uma perspectiva. Além disso, algumas estratégias, elas são, digamos, setoriais, elas não se aplicam a todos os setores, seja, por exemplo, somente a administração pública federal ou alguma área específica do governo, tá? Nesse desenrolar, alguns países também, eles não têm estratégias, mas eles começaram a fazer algumas ações, né? Um plano de ação, ou fazer algum draft de uma estratégia. Então, tudo isso também a gente considera alguma caminhada, né? Algum avanço, digamos assim. Relativa à proteção, né, dos direitos humanos, o que nós percebemos, e essa estrutura de governança, é que tem um grande gap, né? Porque geralmente as estratégias, elas se pautam em algumas questões como setor público e etc., mas não tem algo de fato tão robusto capaz de considerar, por exemplo, questões de cultura e diversidade, de gênero, né? Ou de avaliação de impacto do uso de AI, né? Então, de fato, é uma grande lacuna relativa a especificamente os que nós chamaríamos os princípios balizadores dos direitos humanos para uma AI responsável, né? Uma evidência que nós temos é a falta de mecanismos relativos à reparação, né, de problemas dentro da AI. Mesmo no caso, em países que nós temos autoridades, etc., modelos ou frameworks de avaliação de impacto de reparação de problemas, eles são de fato escassos, né? E eles não têm algo relativo à força legal, às vezes eles são até mesmo sugestivos ou diretrizes gerais. Movendo para o tópico mais relevante que nós vimos é que todos os países, de alguma forma, estabeleceram algum tipo de cooperação, né, internacional. Os princípios da Unesco, eles são, de fato, muito fortes, né? Mas olhando profundamente nos dados, né, que é uma coleta primária, o que nós percebemos é que falta uma conexão em termos de implementação desses princípios, né, mesmo sendo de cima para baixo das cooperações internacionais, e contextualizá-los no nível nacional, né? O que de fato alguns países precisam, né, no contexto deles. Então, a gente ainda sente falta disso, ainda que a adoção tenha sido massiva. Lacunas que são perceptíveis e realmente graves, né, que a gente sentiu em todos os países. A abordagem de gênero, ela não acontece relativa a AI, né? E algumas outras perguntas específicas, como, por exemplo, a igualdade do gênero e mulheres é um gap maior que a gente percebeu. Então, como tudo é pontuado, né, que a gente fala que é uma área temática, né, que é a igualdade do gênero, de fato, raro a gente acha alguma diretriz relativa à questão do gênero e responsible AI. Isso também está relacionado às próprias questões de igualdade e AI e inclusão, né? Quando a gente fala em AI, inclusão e igualdade, a gente acabou aglutinando, né, para apresentar os resultados para vocês, questões relativas à discriminação, né, participação pública e consciência, né? Questão da diversidade linguística, né, que, por exemplo, em países em que você tem mais de uma
língua, qual que é tem algumas diretrizes de recomendações de treinamento de AI ou não, por exemplo, na Espanha a gente tem, mas na maioria dos países não, né? Questões de gênero. Então, boa parte dos países que tem uma abordagem mais robusta e que inclui essas questões de inclusão e equidade, eles estão na Europa, né? No caso, nós ainda estamos, nós Latam, né? Digo, Caribe, América Latina e Central, nós ainda estamos encaminhando para tentar fazer uma abordagem mais responsável dos direitos humanos, e essas 3 questões são muito importantes e devem ser consideradas, tá? Questão da força de trabalho e medidas de proteção. Isso também não é adequado, né? Como vocês podem ver, apenas 33 países, eles de fato têm alguma medida de proteção, né? É um leque na maioria das políticas e estratégias, isso não entra nem no escopo de ações, né? Que seria algo mais pontual. E olha que quando a gente coleta ações, a gente considera até mesmo um workshop, uma diretriz, uma consulta pública, que é algo pontual, tá? Aqui a gente enfatizou, né, novamente a questão da diversidade linguística e cultural, porque realmente é algo que é um leque muito grande e, eventualmente, pode ser interessante escutar, né, dos colegas, como que a gente pode trabalhar isso no nível, né, da América Latina, etc., haja visto que a maioria das ferramentas que nós temos em AI, elas são baseadas em inglês, né? Então, é um ponto que, eventualmente, nós podemos pensar em algumas medidas de promoção dessa cultura linguística e diversidade. Só para dizer para vocês, nesse ponto, nós também intencionamos e fizemos um mapeamento relativos às questões de Indigenous Data, né, que é pensar se tem alguma diretriz relativa a isso, e são, acho que, basicamente 2 ou 3 países que se manifestam com relação ao uso de dados indígenas ou algum trabalho relativo a isso e AI, tá? Outro gap muito interessante, que já vem refletindo nos acordos mais recentes, pelo menos no nível da Europa, nos acordos de cooperação, é a falta de esquemas ou de frameworks para a segurança e confiança dos sistemas de AI, né? Isso mostra para a gente que uma vez que os países não estão se preparando, né, os governos não têm políticas e diretrizes, também não há um movimento consistente dos atores não governamentais em produzir ou propor, né, algum acordo nesse sentido ou alguma abordagem. Então, é outro ponto crítico relativo à segurança, né, e acurácia e confiança desses sistemas. Atores, né, como no início aqui eu comentei com vocês que nós fizemos também um mapeamento para tentar identificar ações relativas ao meio acadêmico, organizações não governamentais, que basicamente nesse tópico seriam a sociedade civil e o setor privado, né? Os resultados em si, eles são animadores em alguns países em que a gente percebe que esses atores são de fato atuantes, né? Eles promovem workshops, eles fazem relatórios, diretrizes, né? Mas isso também acaba nos alertando, por outro lado, a falta de ação por parte dos governos, que seria o primeiro ator pelo qual você espera alguma reação, né? Então, de um modo geral, eles têm alguma atuação, e a atuação deles novamente enfatizaram para nós os problemas e lacunas que nós temos relativos à abordagem dos direitos humanos, né? Como aqui no caso, questões relativas à inclusão e equidade. No site também do Global Center of Governance of AI, você pode achar discriminado todas essas áreas, tá? Ou depois a gente conversa, então eu posso apresentar melhor para vocês quais seriam esses princípios de inclusão, né? Que a gente aglutinou aqui, tá? O que eu quero dizer para vocês? Que ainda tem muito que tem que ser feito, né? A nossa coleta primária, ela vai ser refeita, vieram perguntas dos nossos parceiros se nós deveríamos também nos debruçar em casos específicos no setor público para tentar avaliar os processos em si, né, de implementação e adoção de AI, né?
60% do mundo tem, né? Quando a gente falou um score baixo, quer dizer, o que quer dizer isso? Que não é adequada ainda a abordagem, né? Nem mesmo relativo a esses frameworks ou planos de ação que eles estão produzindo. Bom, então, eu vou parar por aqui, na verdade, vou esperar o José fazer a introdução, mas eu vou dar uma pausa e abrir, na verdade, aqui as perguntas para os colegas já se manifestarem, né, e também a nossa audiência, para vocês dizerem o que vocês pensam sobre uma IA responsável, né? Quem, de fato, deve liderar essa discussão, né? Se você tiver alguma manifestação sobre isso, seria muito interessante já para a gente começar a nossa discussão. Obrigada, José. Obrigada, colegas. Obrigado, Larissa. Então, eu vou começar vendo se alguém aqui no painel quer fazer algum comentário. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode, por favor, levantar a mão e a gente passa o microfone. Em seguida, você quer comentar? Tá. Então, vamos inverter a ordem. Você passa esse microfone? Obrigada a todos e todas. Perdão pelo breve atraso, mas já estava aqui tudo marcadinho, já com as perguntas direcionadas para vocês. Eu conheço boa parte do trabalho das pessoas que estão falando, eu respeito muito. Eu tenho duas perguntas. Uma é relacionada ao protocolo que está sendo desenvolvido pelo Ministério dos Direitos Humanos em relação aos direitos humanos em empresas. Eu queria... Vamos só segurar as perguntas gerais para o final do painel. Aqui é mais um espaço sobre o que a Larissa apresentou agora. Mas conectado, então, está conectado a isso. Perfeito. Perdão. Que está, enfim, sendo desenvolvido pelo Ministério dos Direitos Humanos, em que tem uma lista, né, de membros que estão participando desse desenvolvimento desse protocolo. Eu não tenho a noção de ter visto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados por lá, por exemplo, ou outras organizações governamentais, mecanismos governamentais que seriam importantes, principalmente em relação às vulnerabilidades, às populações vulneráveis no geral. E eu queria entender se dentro desse protocolo, ainda que ele não trata especificamente... Tá tudo bem, será? Tá. Ainda que ele não trate especificamente sobre inteligência artificial, né, sendo a inteligência artificial uma aplicação mercadológica, né, se ele não contemplaria isso, se isso não seria um caminho possível, por exemplo, para o Brasil. E aí eu entendo também que a gente está diante do desafio geral da regulação, que é da participação social, e da legitimidade democrática para esses protocolos. Então, aí eu queria devolver a pergunta para você, como que, se de alguma forma no seu estudo foi mensurado a diversidade mesmo no desenvolvimento dos protocolos, porque também me preocupa muito que os protocolos sobre diversidade ou sobre proteção à vulnerabilidade sejam desenvolvidos por pessoas que não necessariamente têm um cuidado específico sobre isso. Então, eu acho que são perguntas que também, de repente, também são algumas respostas e possíveis encaminhamentos nesse sentido. Tá bem. Obrigada. Eu não recordo se você apresentou o seu nome. Meu nome é O'Hara. Obrigada, Larissa. O'Hara, obrigada pela pergunta. Eu sei que minha câmera está dando algumas coisas, eu acho que eventualmente a conexão aqui, peço desculpas, mas eu estou escutando vocês bem. Pergunta muito pertinente, porque de fato nós temos uma área temática, digamos assim, né, que é a participação política e a consciência, em que nós tentamos coletar informações sobre todo tipo de manifestação nesse sentido. O que eu chamo de manifestação? Alguma consulta pública, um fórum, um espaço, né, em que hajam tópicos que discutam a AI do ponto de vista responsável. Não é necessariamente só uma questão, é uma discussão técnica, tá? Esse gap, ele acontece de um modo geral, tá? Na maioria dos países. Ou também pode ser um problema metodológico, algo que a gente está pensando para o ano que vem, também olhar esses espaços de participação dentro de outras áreas temáticas. Exemplo, né? Na discussão do Ministério dos Direitos Humanos, da Saúde, etc., e averiguar se dentro desse espaço, né, e dessa área setorial, se há um espaço de participação política para, de fato, esses atores discutirem, tá? Mas o que eu posso dizer para você, e aí você pode pegar os números lá, que é uma coleta primária, para te falar que país que tem ou não, etc., é que, de um modo geral, esses espaços de participação, eles não têm força legal. Esse é o grande problema, né? Por mais que nós tenhamos, de um modo geral,
países com estratégias e planos de ação, né, há muita efemeridade ainda no que é colocado, né? E aí, quando a gente pensa nesse sentido de que é efêmero, de fato, o espaço de participação social eventualmente vai ser a última parte que é fomentada, porque é um custo, né, em comunicar essas pessoas, em trazê-las por esses espaços, etc. Então, nem sempre é tão fácil assim, por mais que a gente pense em vias online de fazer consultas, etc., né? Porque pressupõe-se também que a participação política você vai ter um feedback, senão ela não é participação, ela é via de mão única. Tá? Então, assim, dizendo para você de um modo geral é que, para mim, o ponto de vista é que a gente tem um gap de abordagens relativas a direitos humanos, quer dizer que os espaços, ainda que eles existem, de participação social, eles não são fortes o suficiente para fazer valer que a AI seja centrada no ser humano, né? Então, acho que é um pouco do meu ponto geral. Tá? Eu não vou me delongar porque eu também não quero tomar o espaço dos colegas e como a gente vai tocar nesses pontos, eu acho que vai ter também oportunidade da gente escutar deles e da experiência deles em seus respectivos países. Eu vou passar para o José para ele fazer essa pergunta inicial e também vou projetar aqui para vocês, tá? Aí só para dizer para vocês um pouquinho dessa dinâmica, desculpa, minha câmera está só horrível. antes de você continuar, a Samara e o Armando, acho que não sei se Claro, claro, ainda claro. querem Vamos lá, depois a comentários gente rápidos. volta. Enquanto isso, eu resolvo a minha câmera aqui, desculpa. Não, eu vou detalhar mais quando eu for fazer a minha fala, mas eu acho que um ponto que é importante quando você coloca, Larissa, da participação social e dos temas, digamos assim, vinculados a direitos humanos, eles estarem menos relacionados nos espaços onde vocês estão, né, pesquisando e olhando, eu acho que isso é um processo muito ruim, mas que ao mesmo tempo é muito comum, por alguns motivos. Eu acho que um deles é o fato de que quem defende, quem tem como pauta, quem tem como diretriz a discussão de inteligência artificial, majoritariamente, são aqueles que estão olhando para as questões de inovação, questões econômicas, questões que não necessariamente estão com a preocupação em primeiro plano com direitos humanos, com direitos, na verdade, né? E eu acho que isso acaba por segmentar muito, e vou detalhar como isso tem funcionado no governo brasileiro, mas eu acho que isso deve se refletir nos outros países, isso acaba por segmentar muito aquilo que é exercício de direitos, daquilo que é inovação, e essas duas coisas como se elas não conversassem. Então, eu acho que os espaços de participação social, eles são muito fundamentais, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também olhar um pouco do acúmulo que nós temos tido com os espaços multi-stakeholders, né? Como eles têm funcionado, como eles têm gerado encaminhamentos que efetivamente parem de pé e tragam conclusões. E também como que a gente consegue evitar que as pressões sofridas nos setores, especialmente mais vulneráveis dentre os stakeholders, que na minha visão são a academia e a sociedade civil, as pressões que elas sofrem do ponto de vista de financiamento, tanto por governos quanto por empresas, como isso também se reflete eventualmente nas conclusões que saem desses espaços de participação. Eu acho que esse é um debate complexo, desconfortável, mas que eu acho que é importante que a gente faça também. Sí. Bien, este índice realmente entiendo que agrega mucho valor, principalmente a países o economías como la nuestra, en el caso de República Dominicana, ya que nosotros con este tema de inteligencia artificial, aunque tenemos ya más de 5 o 6 años debatiendo y discutiendo sobre el tema, la importancia de la misma, la relevancia que tiene, contar con una mano de obra especializada que sepa del tema. Digamos que muchas veces temas esenciales, como lo que bien mencionaba Larissa, como lo que mencionaba también nuestra Samara, quedan muchas veces de lado. Entonces, ahí nosotros como somos apenas un país que está empezando propiamente en materia de definición de políticas formales en el tema, el que acá nos arroje cuáles son esas principales debilidades en materia de género, en materia de derechos humanos, en materia de gobernanza, principalmente de la gobernanza de los datos, realmente es fundamental, es importante para nosotros poder seguir avanzando hacia una dirección apropiada. Así que en ese sentido, toda esta data que el informe arroja, pues agrega muchísimo valor y nos va a servir muchísimo
para poder encauzar de manera apropiada las políticas que vayamos tomando en materia de inteligencia artificial. Bueno, gracias Larisa por la presentación. Primero destacar también como decían que la importancia de que exista un índice, herramientas de estas características nos permiten también como región saber dónde estamos a nivel regional y tener un comparativo también con otras regiones, porque eso también nos ayuda a si tenemos que dar respuestas sobre, por ejemplo, la implementación de la inteligencia artificial en nuestras regiones, dar una respuesta que tenga que ver con nuestro contexto, con nuestro lenguaje, con nuestra diversidad cultural, con nuestras desigualdades estructurales, lamentablemente, y con nuestra población. Entonces, índices de estas características con este detalle ayudan al menos a tener un diagnóstico en una primera etapa para después pensar en posibles soluciones. Lo segundo que quería decir, que igual lo voy a desarrollar un poco más en mi presentación, y está vinculado con algunos de los desafíos o de los key findings que mencionaba Larisa sobre inclusión, igualdad, sobre la falta de todavía regulación que pueda regular la responsabilidad del desarrollo de la AI en nuestros países, así también como la falta de marcos legales y de estructuras de integridad o que garantizan la integridad del desarrollo de proyectos de inteligencia artificial. Algo que me parece clave que tenemos que tener en cuenta para estas conversaciones es qué tipo de datos estamos usando para el desarrollo y para las iniciativas que utilizan inteligencia artificial. Voy a hacer un poco spoiler de mi presentación, pero me parece que una de las cuestiones que hacen que no esté garantizada, por ejemplo, la igualdad de género, que haya sesgos en la implementación de proyectos de inteligencia artificial, es que los datos que están alimentando esa inteligencia artificial, esos desarrollos, son datos que están producidos en el norte global, que son muy distintos en términos de cuyas sociedades, son muy distintas a las nuestras. Entonces, un poco a partir de estos retos identificados por el Global Index, tenemos que hacer un llamado a la acción para empezar a producir nosotros mismos los datos que alimentan esa inteligencia artificial o las iniciativas que nosotros estamos implementando, para evitar justamente que se generen estos sesgos, para intentar que estos desarrollos de la inteligencia artificial sean útiles para políticas de desarrollo y no solamente para que ganen dinero algunos pocos. Dejo ahí y después cuento un poco la investigación de Open Data Charter sobre el uso de datos en la inteligencia artificial en América Latina, en el sur global, en realidad. Então, acho que agora, Larissa, a gente vai voltar a palavra para você e a gente vai começar a focar um pouco na América Latina, primeiro com os resultados do barômetro, e aí também depois com o comentário e a fala per se do painel. Oi, José. Gente, eu tirei minha câmera aqui porque tá meio estranho e vai acabar desviando a atenção de vocês. Eu peço desculpa. Problemas de AI. Mas, enfim, eu vou fazer uma breve introdução sobre os achados, né, sobre a América Latina e dizer para vocês também que quando nós fizemos a análise, a nossa divisão foi um pouco diferente, né? Então, ficou América do Sul e Central e Caribe separado, mas vou falar um pouquinho antes da gente entrar em algumas questões mais específicas, né? Mas também, óbvio, sempre aproveitar o espaço para receber os comentários dos nossos colegas. Bom, de um modo geral, o que nós vimos no nível da América Latina, né, é que os países têm estratégias nacionais muito generalistas, né? E isso acaba abrindo espaço ou deixando espaço para que a gente não seja tão proativo em algumas questões, como, por exemplo, a questão dos direitos, né? Basicamente, Brasil, Chile e Argentina têm proposto uma agenda mais robusta, né, dentro desses países. A gente tem movimentações das autoridades nacionais de proteção de dados, tipo na Argentina, Brasil também, tentando se colocar. Por outro lado, países da América Central, como Panamá, Salvador, Guatemala e Honduras, eles ainda
estão dando os primeiros passos ali com alguma ação e não necessariamente com uma abordagem mais robusta, tá? É bom também a gente enfatizar essa abordagem no nível, né, regional, como a Mercedes realçou muito bem, né, por sentir falta, de fato, de ter um alinhamento entre nós, né, e como, afinal, esse tipo de abordagem pode até mesmo impactar na própria soberania digital dos países da América Latina e Caribe, né. Bom, relativa à dimensão dos direitos, que eu tenho enfatizado muito, há avanços, né, na educação, na proteção de dados e privacidade, até mesmo na proteção do trabalho, das forças de trabalho nos países da América Latina. Mas, de um modo geral, não tem conexão com as estratégias ou os quadros de governança que foram colocados. Então, isso dá a impressão que eles são ações fracas, né, que elas, de fato, não vão se sustentar em longo prazo, né? E é um pouco mesmo da nossa preocupação relativa a essa questão da instabilidade emocional, desculpa, instabilidade institucional desses aspectos em termos de evolução, tá? É um gap, a questão dos direitos da criança, diversidade cultural e linguística é um gap para nós na América Latina. Relativa à questão dos atores em si, né? Nós percebemos que academia, setor privado e sociedade civil, eles vêm se movimentando na América Latina, né? Mas também ainda tem uma capacidade nacional, né? Essas capacidades que a gente fala de treinamento do setor público, as autoridades de competição e comércio, elas ainda não estão preparadas para lidar com essa nova onda relativa à questão da AI, né? Especificamente com relação às instituições, como eu disse... Você não está compartilhando os slides de propósito? Ou... Ai, desculpa. É por causa da minha câmera. Eu peço desculpa. De qualquer forma, eu não tenho um slide, na verdade, entendi, né? não. Isso que eu estou falando para vocês é mais geral. Eu peço desculpa, é por isso que eu não me preocupei. Não, só queria Mas aí, pode voltar, desculpa interromper. os resultados, né? A gente tem esses resultados no website, mas só para dar uma introdução para vocês, tá? Movendo já agora mesmo para a questão da América, desculpa, para o Caribe, eu tirei porque realmente ela não está me obedecendo hoje. Eles ficaram, aí ficou sabendo que eu ia fazer uma participação aqui e tem alguma coisa no meu computador. Mas, enfim, quero muito aproveitar a presença, né, do Armando aqui, porque a República Dominicana ela é o diferencial que nós temos hoje no Caribe e acaba refletindo também nos países da América Central, porque eles têm uma estratégia junto com o plano de ação. Não vou adiantar muita coisa, deixar o espaço para a Amanda explicar, mas eles também têm, por exemplo, relativo às questões de promoção das competências no setor público, a ideia de criar um centro de excelência relativo a isso, né? Então, é uma estratégia robusta que faz a diferença entre os países do Caribe, né? E a nossa percepção se eu puder dizer para vocês, dada a massiva adoção em termos da cooperação internacional, espera-se que estes países, ou seja, nós, possamos olhar, né, para os nossos contextos, como Mercedes comentou, e começarmos a nos alinhar, né? Uma forma bastante efetiva de tentar virar essa chave aí das lacunas relativas a direitos humanos, a instabilidade ou força legal, né, dos nossos quadros de governança de AI e também as capacidades no setor público. Bom, é uma introdução geral, não sei se os colegas querem comentar ou vocês têm algum comentário, né, sobre esse overview que eu dei mais relativo à América Latina e os dados que a gente teve e o Caribe, né? Se você não tiver comentários, a gente pode passar para as perguntas e aí, de fato, manifestar algumas coisas mais específicas, porque a gente vai revisitar esses temas, né, junto com os colegas aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que a gente pode continuar, Larissa. Tá bem. Perfeito. Bom, eu vou projetar aqui, João, José, desculpa, troquei tudo, se você puder introduzir, eu só vou explicar o que são esses quadros, tá? Esses quadros é que quando nós fizemos o mapeamento, a nossa ideia era também construir alguma espécie de bright spots, né? Pontos interessantes de outros países, resumidamente, né? Porque uma coisa que nós temos que fazer, e seria, né, o ideal é que, uma vez que a gente tem uma lacuna, vamos ver como outros países têm trabalhado e se de algum modo a gente consegue se adaptar a isso ou não, né? Tentei colocar países
de contextos diferentes, no sentido de ter um esforço nosso de pensar, é possível, de fato, ter uma abordagem dessa aqui, é interessante para nós ou não, ou se você enxerga alternativas, né? Quais seriam os desafios? Segundo ponto, né, relativo à governança, a gente nomeou a ideia de falar sobre governança de dados, a questão da integridade dos sistemas que aborda a segurança, né, e também da avaliação de impacto, mas isso não fecha o leque para outras considerações, tá? Então, eu vou parar de falar, vou passar para José só para, né, sumarizar a nossa questão, e aí vou pedir para os nossos panelistas, né, dizerem da perspectiva deles, de um modo, da perspectiva regional, da perspectiva do país, da posição que você ocupa, né, como que a gente consegue liderar a perspectivas da governança, né, as mudanças relativas à governança rumo à Responsible AI. Obrigada. Obrigado, Luiz. Então, eu vou passar direto para os panelistas. Alguém, Mercedes, acho que pode começar, que ela tinha pedido que ia dialogar direto com um pouco. Tá, então, só confirmando isso, a gente vai passar aqui para a fala do painel, é isso? Você quer adicionar mais alguma coisa? Não, eu acho que os panelistas podem ficar à vontade, se alguém também quiser fazer um comentário e perguntar, mas a minha sugestão é a gente priorizar os convidados, né, para eles falarem como eles veem hoje, de fato, a governança de AI e como que a gente pode, qual o rumo que devemos tomar para tornar, de fato, essa abordagem mais responsável, com foco, né, na América Latina e Caribe. Obrigada, José. Nada, obrigado, Luiz. Vou passar a palavra aqui, então. Creo que entendí de la primera pregunta, ¿no? Sobre mejorar la gobernanza de AI responsable. Bien. Bueno, como les comentaba al inicio también, y gracias Larisa por esta presentación, por esta segunda parte de la presentación, uno de los puntos principales para mejorar la gobernanza de la AI responsable es la gestión de los datos. Y por otro lado también la integridad técnica de los sistemas de la inteligencia artificial. Es decir, preguntarnos primero esto que mencionaba hoy, ¿qué tipo de datos están siendo utilizados para desarrollar o alimentar las iniciativas de inteligencia artificial? Y por otro lado, ¿cómo están gestionándose esos datos al interior? Digo, ¿se están respetando la privacidad de los datos? ¿Se están respetando los derechos? ¿Hay sesgo, hay discriminación en esa información? Para responder un poco esa pregunta, desde Open Data Charter hicimos una investigación con 10 países del sur global, que no los recuerdo de memoria, en Ghana, Malawi, Colombia, Argentina, Sudáfrica, Bolivia, Uganda, Kenia, Senegal, Uruguay y México, con el objetivo de identificar cuál era la necesidad de datos de las iniciativas que estaban siendo desarrolladas en el sur global. Identificar también no solamente la necesidad de datos, sino la necesidad de infraestructura de esos datos. En esta investigación elegimos dos temáticas específicas, una sobre agricultura y otra en salud. En el caso de agricultura, decidimos tomar en dos proyectos, uno sobre control de plagas y otro sobre agricultura inteligente, que para hacerlo medio general, básicamente lo que planteaban eran, o sea, tomamos iniciativas que planteaban a partir de desarrollos de inteligencia artificial poder predecir ciertas condiciones climáticas y mejorar los rendimientos de producción agrícola y a su vez también poder prevenir enfermedades que puedan o plagas que puedan poner en riesgo esa producción agrícola. Al hacer una investigación sobre estas temáticas, como les mencionaba, identificamos 45 iniciativas y utilizamos un método más de primero un desk research para seleccionar las iniciativas y después hicimos entrevistas con local practitioners en cada uno de estos países. Y básicamente
identificamos como desafíos compartidos en todos estos países que son bastante distintos el uno del otro, pero quizás coinciden o tienen algunas coincidencias en términos de desigualdades estructurales o desarrollos de políticas públicas. En esos hallazgos, y volviendo a por qué es importante trabajar en la gobernanza de los datos y en la gestión de los datos, identificamos que cada una de estas iniciativas creaba su propio dataset. Eso generaba muchas veces duplicación de esfuerzos porque bases de datos que ya estaban siendo utilizadas quizás en otro país o en otros contextos se volvían a crear y generaban que la información esté duplicada y hasta por momentos sea errónea. Por otro lado, también hay una falta de repositorios centralizados de esa información y esos datos no cumplían con características, por ejemplo, de interoperabilidad, que lo mencionaban hoy en el panel de apertura. Entonces ahí se genera un problema porque los datos no pueden dialogar entre sí, no están generando valor y no mejoran ese desarrollo de la inteligencia artificial. Por otro lado, lo que identificamos respecto de los datos es que esos training data o datos de entrenamiento de la inteligencia artificial tenían ciertos límites. Uno era de cobertura, otro era sobre las especies de cultivo que estaban utilizando y la identificación de ciertas enfermedades. ¿Y estos límites por qué se dan? Bueno, justamente porque para desarrollar estas iniciativas se estaban tomando datos de los países del norte global, que tienen una geografía distinta a la nuestra. Por lo tanto, en términos de cobertura, había una gran parte geográfica de estos países que no estaba siendo cubierta. Enfermedades distintas que sucedían, que una cosa es el clima del norte global y otra cosa es del sur global. Y por otro lado también había poca producción de datos propios, ¿no? Si bien el aprendizaje por transferencia, digamos, puede ser útil, destacaban esos local practitioners que necesitaban más recursos para producir datos locales, de manera que esas iniciativas y esos desarrollos sean más asertivos en términos de qué estaban intentando resolver en nuestra región. ¿Tengo unos minutos más o I have more minutes? Ok. Después, lo mismo hicimos con salud. Trabajamos en dos temas, la vigilancia o traqueo de enfermedades y después, por otro lado, más cuestiones de diagnóstico. ¿Qué tipo de proyectos de inteligencia artificial estaban siendo usados para diagnosticar enfermedades o para, por ejemplo, predecir potenciales emergencias sanitarias? Y para eso utilizaban datos demográficos y censales y después datos de imágenes, historias clínicas o grabaciones de voz. Para resumir acá en este punto y después sigo con la otra, lo desarrollo más en la otra pregunta. Esos datos demográficos y censales tenían un problema que en general eran producidos de nuevo por el norte global o en muchos casos con poca frecuencia. Entonces estaban haciendo como un traqueo de cómo afectaban ciertas enfermedades a la población sin caracterizar bien a la población de cada una de esas localidades. Porque lo que pasa, por ejemplo, en instrumentos de estas características, es que no están desagregados los datos y que hay una parte de la población que no está siendo contabilizada, por ejemplo, población LGTQI y más. O comunidades que quizás no están identificadas como comunidades distintas, no sé si distintas es la palabra, pero donde los datos no están desagregados, entonces es como si no existiesen. Entonces, cuando se intentaba hacer un modelo proyectivo sobre cómo afectan ciertas enfermedades a determinada población, ese modelo estaba elaborado en función de hombres, sobre todas las cosas, blancos que viven en el sur global. Por lo tanto, no tenía nada que ver con la población en la que estaba intentando implementarse o reflejar, y eso terminaba generando no solamente baja efectividad en términos de esa aplicación, sino también tenía un impacto discriminatorio y sesgos en lo que esa inteligencia artificial proyectaba. Gracias.
Sobre ya esta parte en particular, ¿cómo decírtelo? En República Dominicana tenemos muchas oportunidades para poder establecer un modelo de gobernanza que responda a estas necesidades que cada día la inteligencia artificial nos impone. Lo primero es que ahora mismo nosotros no contamos con un modelo de gobernanza de datos claro. A pesar de que nosotros tenemos una ley de gobernanza de datos que data del año 2013 y que el principio de protección de datos está dentro de lo que es la Constitución Nacional, en la práctica, ejercer la tutela efectiva sobre los datos personales es muy difícil, es un proceso muy engorroso y muy burocrático, y tampoco contamos con una institución que gobierne precisamente cómo debe llevarse a cabo este proceso. No tenemos una agencia de protección de datos. En esa línea, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, dentro de su eje de gobierno inteligente, una de las primeras cosas que trata de poner orden es precisamente eso. Tenemos que definir un modelo de gobernanza de datos que también cuente con institucionalidad suficiente que nos permita a nosotros poner orden sobre el caos que existe con ese tema. Lo segundo que también hace es que determina, como bien mencionas, Mercedes, es definir un esquema sobre el cual nosotros podamos poner orden también a la parte propiamente de datos, que no solamente sean datos personales, y que nos facilite organizar la data de manera que la misma pueda ser aperturada y pueda ser interoperable. Porque esto es fundamental para evitar precisamente esos hilos de información que se generan, que muchas veces lo que producen es eh, que no exista data que sea del todo confiable y que se puedan producir sesgos específicos en unos sectores determinados con relación a una actividad u otra. Lo otro que también se ha estado viendo es la definición precisamente de un marco, un modelo ético que guíe precisamente el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial dentro de la administración pública, utilizando estos estándares y tecnologías abiertas, que a su vez también permitan que estos modelos sean aperturados al público para que puedan ver lo que hay dentro y se pueda garantizar lo que vendría siendo la transparencia algorítmica de aquellos modelos de inteligencia artificial que la administración pública comienza a utilizar para la prestación de servicios públicos y que a su vez puedan ser extendidos por organizaciones del sector privado o sociedad civil para poder generar valor sobre los mismos y también seguir extendiendo, por decirlo así, las funcionalidades de los mismos y que los mismos no generen discriminación ni tampoco generen daño en contra de los propios ciudadanos que en principio estamos llamados a proteger. Bom, eu queria começar, na verdade, explicando um pouco de como isso está no Brasil, porque eu fico aqui com comichão para opinar sobre a maneira mais geral que está sendo organizado na América Latina e acho que como a gente pode colaborar. Mas justamente porque no Brasil o estudo ele é feito com base em informações que não são as informações que nós estamos trabalhando hoje, justamente porque esse plano que vocês analisaram, a estratégia e tudo mais, eles são vinculados ao governo anterior e elas estão sendo reconstruídas agora, eu acho que é bom aproveitar esse momento para dizer um pouco de como isso está acontecendo, porque acho que atualiza o debate. Nós temos hoje no Poder Executivo algumas frentes abertas para discussão de inteligência artificial, especialmente. Uma delas é a EBIA, que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que está sendo atualizada, e acho que imagino que muito do que vocês consultaram está dentro da EBIA, que foi constituída anteriormente, e ela tem passado por um processo de construção com consultas, com troca, é um processo amplo, ao mesmo tempo que tenta ter agilidade, mas inevitavelmente ele é mais lento, porque ele passa realmente por uma revisão, por uma escuta da academia, por uma escuta da sociedade civil, por uma troca interna no governo. Então, ele tende a ser um processo um pouco mais lento. Por uma preocupação muito grande do presidente da República, que foi externalizada em vários momentos, inclusive em algumas das viagens internacionais que o presidente Lula fez, nós estamos constituindo a PEBIA, né? O Plano Nacional de Inteligência Artificial. O que é a PEBIA? Ele é justamente uma tentativa de constituir um plano emergencial, entendendo que a discussão de IA ela é uma discussão muito veloz, que o Brasil tem um papel fundamental ainda esse ano de apresentar medidas, porque, afinal de contas,
nós vamos ter a cúpula dos países do G20, aqui no Rio de Janeiro. E no G20, no GT de Economia Digital, nós temos um eixo que é de inteligência artificial, e muito do que a gente tem debatido dentro do G20 tem interseção com esse assunto. Então, o PBIA, ele é justamente esse plano que tende a colocar um pouco do qual a visão emergencial que o governo tem. Basicamente assim, onde cada ministério, cada política pública de cada ministério pode melhorar a vida das pessoas com o uso de inteligência artificial, ou pode, eventualmente, ameaçar a vida das pessoas com o uso de IA, então precisa criar mecanismos. Ele olha para isso. Ele vai ser lançado agora no dia 29, então tá aí na beirada para lançar. Mas eu posso adiantar que ele tem uma visão muito mais dessa emergência, de quais são as coisas que nós precisamos fazer para não ficar para trás, quais são as coisas que, eventualmente, já tem gente fazendo que a gente precisa potencializar. Então, é realmente essa tática versus estratégia mesmo, assim, bem nessa pegada. Esses são os dois espaços grandes de produção de política pública, daquilo que cabe ao governo fomentar, inovar, consolidar, muito para fora, mas também dentro das suas obrigações. E aí isso se conecta e casa muito com a estratégia de governo digital, que é conduzida pelo Ministério da Gestão e Inovação. A Luana, que estava mais cedo falando, cabeça, lidera essa agenda. E ali também tem bastante coisa sobre como a gente vai discutir a transformação do Estado, o uso de IA, a discussão que tem sido feita de maneira ainda incipiente, de soberania de dados, né, de governança, ela está hoje iniciada num processo que reúne cerca de 10 ministérios, mas ela ainda não tem um desdobramento efetivo. A estratégia na EBIA, PBIA e a E-Digital já estão encaminhadas, então, para serem publicadas aí em breve. O outro espaço onde isso também transita é o Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico, Conselhão, que é um espaço também de multissetorial, né? Um espaço que tem representação do setor privado, da sociedade civil, da academia. Eles produziram recentemente o Plano 2030, não sei se todo mundo teve acesso, mas é interessante porque é a proposta desse acúmulo que foi feita para o governo pode ou não aceitar o que está colocado ali, mas acho que mostra um pouco da síntese, com viés ou sem viés, mas mostra um pouco da síntese daquele espaço. E o outro espaço, onde o debate de IA está colocado, é na parte de regulação, que aí é onde nós também encabeçamos e lideramos, né? Na parte de regulação, a gente tem hoje 19 ministérios envolvidos. São cerca de 27 ministérios que têm hoje debate do digital com força, com peso, dos 39. Então, é um nível de tamanho, de coordenação de diferentes áreas bastante grande. Esses 19 ministérios estão hoje com posição comum para o PL 2338, que é o PL de Inteligência Artificial, de regulação de inteligência artificial no Brasil. E isso tem sido uma inovação na forma de atuação da discussão do digital no Brasil. E eu acho que ajuda a gente a ter hoje um texto mais avançado e mais maduro do que a gente tinha quando a gente começou. O governo deu tração para um texto, apesar dele não ser nosso, ele é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, relatado por um senador de oposição, mas que tem um diálogo interessante com a gente. Mas esse projeto, ele ganha tração e ele avança mediante a entrada do Poder Executivo nas negociações e nas conversas com os setores econômicos e com os setores sociais. Isso eu acho que faz toda a diferença no arranjo, e aí, para concluir, no arranjo de governança que a gente pode construir. E tem feito toda a diferença em conseguir dar o máximo que a gente pode, diante de tantos atores na mesa, de coerência entre o que está na EBIA, está na PBIA, que está na E-Digital, que vai estar na discussão de soberania de dados, e o que vai estar no PL. Então, eu acho que talvez sejam esses processos que a gente consiga ajudar
para poder estruturar algo que pare de pé e que tenha fôlego. E para finalizar mesmo, a ANPD está colocada hoje no projeto de inteligência artificial, que é a nossa autoridade de proteção de dados aqui no Brasil, como sendo o órgão regulador responsável por IA. Essa é a sugestão do Legislativo brasileiro. Nós já expressamos algumas vezes para os senadores que nós não temos compromisso no Poder Executivo de vetar ou não vetar isso, porque como isso é uma competência exclusiva nossa, quem tem que determinar qual é a autoridade, como ela se constitui, é o Poder Executivo. Esse debate, ele vai acontecer, ele vai ter como resultado um PL de iniciativa do Executivo que vai tramitar nas casas, né, da mesma maneira que o 2338 está tramitando, mas nós entendemos que é legítimo também que o Legislativo dê as suas sinalizações, ainda que constitua vício de iniciativa. Isso não quer dizer que nós somos contra CANPD ou a favor de CANPD, mas que esse não é um debate que está fechado dentro do governo e que ele precisa ser feito, inclusive porque, sendo a ANPD ou qualquer outra, eu acho que uma nova não está colocado como hipótese mais, mas qualquer que seja o órgão escolhido para ser esse órgão central, ele vai precisar de uma reformulação, de uma reestruturação, de equipe, de expertise, como a ANPD já precisa para a proteção de dados e que já é um gargalo que a gente tem dificuldade de superar. Bom, falei demais, gente, mas acho que atualizando aqui o debate. Larissa, pode ir. Obrigada, Samara. Eu vou tentar fazer uma pergunta capciosa para conectar essa atualização sobre o Brasil, mas também as contribuições dos colegas e também deixar espaço, né, no caso, para os painelistas. Eu deixei 2 exemplos aqui da Coreia e da Arábia Saudita, que apesar de não ser o nosso contexto, mas elas trazem 2 abordagens importantes do ponto de vista da governança de dados, que é países olhando para o nível local, tá? E também a questão da gestão geral dos dados e da governança, mas quando eu falo dados, a gente inclui todos os dados, né? Dados abertos, dados geoespaciais, etc., né? Então, a minha pergunta é mais nesse sentido, né? Como que países como o próprio Brasil, em que a gente tem uma produção massiva de dados no nível local e não há orientações nem governança de dados de cima para baixo, né? Das políticas de governo aberto, por exemplo, para apoiar essa organização de dados no nível local, né? Essa é uma ideia. Deixa eu tirar o meu vídeo aqui para não atrapalhar vocês. E a segunda coisa, o que né, nós, em termos de governo, né, por exemplo, no caso da República Dominicana, em pensar essa governança de dados, qual que é esse modelo que nós temos, e se nós somos capazes de avançar para um compartilhamento de dados com atores externos, né? Isso tocando no exemplo que a Mercedes deu, nas lacunas de dados que nós temos, ou dados que não são contextualizados com a nossa realidade, é possível, eventualmente, a gente vislumbrar uma governança de dados robusta o suficiente para que nós possamos, de fato, compartilhar dados sem barreiras, tá? Então, voltando, compartilhamento de dados, políticas no nível local, né? E essa gestão que, de fato, prepare o setor público, gestores públicos para trabalhar com dados e AI. A minha pergunta é mais comentários, assim, né? Se vocês têm alguma ideia dessa abordagem de governança nesse sentido. Obrigada. Se algum colega da audiência quiser aproveitar e fazer alguma pergunta ou comentário sobre isso, tá? Por favor, sinta-se à vontade. José? Desculpa, eu estava só passando um pouco do que você comentou aqui. Não, sim, claro, é só porque eu não consigo ver muito bem daqui, a câmera fica lá atrás. Vou Desculpa. ver agora se alguém quer adicionar alguma coisa. Ok, bien. Tratando de dar respuesta a la pregunta, entendiéndola como el approach o la forma como se tiene contemplado el tema de la gobernanza. Bien, digamos que a nivel de
por lo menos concierne al sector público, no tenemos un modelo específico ceñido. Sin embargo, lo que nosotros hemos diseñado hasta el momento en lo que eventualmente sería la nueva ley de protección de datos personales es que tendríamos una especie de comité de gobernanza que estaría compuesto por varias por instituciones del Estado, por agentes que serían independientes dentro de ese mismo comité, y que tendríamos entonces una agencia que también no estaría dentro del Poder Ejecutivo, sino que sería un órgano de rango constitucional con autonomía reforzada para poder tomar decisiones al margen de cualquier otro de los poderes del Estado, para poder de una forma u otra hacer un enforcement adecuado de lo que vendría siendo un marco de ley, un marco de protección de datos personales en ese sentido. Al margen de esto, digamos que dentro de lo que es gobierno, en sentido general, viendo datos más allá de lo que son datos abiertos, digamos que hay esfuerzos que se han venido encaminando tendentes a definir una especie de gobernanza de datos en concerniente a datos económicos, sociales, estadísticos, geoespaciales, que es algo que hemos estado viendo dentro del Ministerio de Economía, precisamente para poder estructurar datos, esta clase de datos de forma que puedan ser interoperables y puedan ser reutilizables, y a su vez buscar la manera de que esta data no necesariamente esté atada a una persona ni que se pueda ser utilizada para poder identificar a las personas, sino que sirva para poder tomar decisiones, todo el tema de definición de política pública, experimental, basada en datos y en evidencia y demás. Al margen de esto, en lo concerniente a lo que es la información pública, sí pudiéramos decirse que existe una especie de gobernanza ya establecida, definida por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, y que también determina unos niveles de clasificación de la información y tiene algunos acápites vinculados a lo que es la información personal per se, que se conecta con la ley vigente, que dice claramente que información pública que sirva para información que sirva para identificar públicamente a una persona no puede ser compartida. Entonces ya por esa parte digamos que tenemos esa parte más o menos clara. Ahí el reto y el desafío es cómo en función de este nuevo marco que hay que definir, armonizamos tanto lo que se tiene por libre acceso a la información pública, lo que se encontraría dentro de la nueva ley de protección de datos personales, más la armonización y de homogeneización de los datos que ya el sector público maneja para todo lo demás, de manera de que la misma haga sentido y podamos utilizarla de una o distintas formas. En este caso, algo que va a servir bastante es que ya nosotros tenemos infraestructuras públicas digitales desplegadas para los fines, por ejemplo, para todo el tema de intercambio de datos, y ya existen instituciones que están comenzando a intercambiar información por esa vía. Aquí la clave está en definir una gobernanza clara de qué datos van a circular por ahí y bajo qué contexto, bajo qué formatos y bajo qué esquema de consentimiento, para entonces poder seguir avanzando al siguiente nivel. Bueno, gracias Larisa por la pregunta. No sé si necesariamente tengo una respuesta, sino más bien como hablar de creo que los desafíos que tenemos como región en materia de gobernanza de datos. Si tuviese que elegir algunos países que trabajan en materia de gobernanza de datos y que hacen un buen diálogo entre políticas de datos abiertos y política de privacidad de datos, podría decir que Chile. Podría hablar de Argentina, aunque en este contexto es un poco complejo, pero en términos de marcos legales, Argentina, como mencionaron hoy en el inicio del evento, tiene una ley de protección de datos personales de hace muchísimos años. Fue el país pionero en legislar sobre protección de datos personales. Después la implementación o la aplicación actual es otra cosa, va por otro lado, creo. Y Brasil, en términos de gobernanza de datos, son como los países pioneros más de por lo menos de América del Sur. Yo creo que el desafío en materia de gobernanza de datos es primero identificar si los países tienen una legislación de protección de datos personales y otra legislación sobre políticas de datos abiertos o acceso a la información pública. Estudiar esos marcos legales y una vez que se estudien, hacerlos dialogar. Porque muchas veces lo que pasa es que las áreas de acceso a la información y de datos abiertos van por una vereda y por otro lado va el área de protección de datos personales. Entonces, cuando a un funcionario público se le hace un pedido de acceso a la información,
si ese funcionario público está más cercano al área de datos abiertos y acceso a la información, responde ese pedido quizás sin tener en cuenta qué tipo de dato debería protegerse porque es dato personal. Entonces, ahí como desafío o como recomendación es generar espacios en los que las áreas de protección de datos y las áreas de acceso a la información dialoguen y que también ambos marcos normativos puedan conversar. Después, por otro lado, me parece importante tener en cuenta qué tipos de técnicas de anonimización de la información existen para cuando se utiliza, por ejemplo, datos para el desarrollo de iniciativas con inteligencia artificial. En este caso, lo mencionaban también en el panel de apertura, la anonimización de los datos. Que cierta información incluya datos personales, no quiere decir que esos datos son imposibles de compartir, sino que hoy existen técnicas de información para proteger los datos que son personales y compartir aquellos datos que no violan el derecho a la privacidad de las personas. Y después, como otro punto de gobernanza de datos, que hacen también a la gobernanza de iniciativas o al uso de inteligencia artificial o los datos que la inteligencia artificial utiliza, es la interoperabilidad, que lo dije al principio, no solamente de los datos, sino de las personas que llevan adelante las políticas de datos en los gobiernos. Y cuando digo interoperabilidad me estoy refiriendo a que existan conversaciones, de nuevo, entre las áreas que trabajan en protección de datos personales y aquellas vinculadas a garantizar el derecho al acceso a la información pública. Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces no mencionamos los datos abiertos, justamente por este temor de proteger la privacidad de las personas o los datos personales. Y está bien que hagamos eso, pero también es importante pensar que muchas veces los datos abiertos nos generan ciertas ventajas para los modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo, poder permitir que la ciudadanía, que la sociedad civil, que la academia o otros stakeholders relevantes en el ámbito puedan validar la información que está utilizando ese modelo de inteligencia artificial. Para la validación o la legitimación de esa información que está utilizando la inteligencia artificial, hay ciertos datos que deberían estar abiertos. Esto es lo que llamamos como hacer un proceso transparente de la gestión de los datos. Y por último, como ejemplo, me gustaría mencionar lo que está haciendo Chile sobre su nueva política nacional de inteligencia artificial, que un poco es pionero en materia de cómo el sector público puede intentar garantizar que los modelos de inteligencia artificial que utilice el sector público no violen la privacidad de las personas, no cometan sesgos, utilicen datos de calidad. Lo que hace Chile, que hace muy poco empezó a implementarlo, establece como un formulario específico para las licitaciones que impliquen, o sea, para incorporar modelos de inteligencia artificial. Es decir, si yo soy un proveedor y le quiero vender al Estado determinado desarrollo de inteligencia artificial, yo debo cumplir con ciertos requisitos vinculados a garantizar derechos, a proteger la privacidad de las personas y a evitar que se generen sesgos en mi modelo de inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacen? Quienes sean los licitatarios, creo que se dice, o quienes van a licitar este proceso, primero tienen que comprobar que estos modelos de inteligencia artificial incluyan métricas para evaluar la equidad estadística, tratando de asegurar que esas decisiones automatizadas no sean sesgadas contra ningún grupo demográfico. Por otro lado, también los proveedores deben proponer medidas adicionales para proteger los datos personales en los sistemas, de las personas por supuesto, utilizados en los sistemas de inteligencia artificial. También tienen que proponer un modelo de análisis de sesgo para identificar y mitigar cualquier tipo de discriminación potencial o parcialidad en los resultados. Y por último, establecen ciertos requisitos éticos
como por ejemplo esto, analizar los sesgos y tratar de garantizar la protección de datos personales. Si el proveedor que está intentando vender un modelo de inteligencia artificial al Estado no cumple con estos requisitos, automáticamente es rechazado. Me parece que es un buen ejemplo de cómo poder garantizar desde el sector público que cuando incorporamos inteligencia artificial, al menos podamos proteger derechos de las personas, evitar el sesgo y mejorar la calidad de esos datos. Está recién implementándose, será en la próxima conferencia cuando digamos efectivamente cómo esto resultó, pero me parece una gran iniciativa. Então, a gente tem mais uma pergunta, e aí a Larissa depois vai colocar mais dois problemas pra gente seguir. Gracias. Isso. Aí a Larissa, desculpa, é só para colocar. A Larissa vai voltar e colocar mais dois problemas e a gente continua, passa mais uma vez pelo panelista. Pode falar, por favor. You can speak. Ah, perdón, ok. Más que una pregunta, son una serie de comentarios, si se me permite. Soy Franco Giandana de Access Now. En primer lugar, estoy de acuerdo con lo que dice la panelista. El proyecto de algoritmos transparentes y éticos de Chile, impulsado por la Universidad Adolfo Ibáñez, es un muy buen ejemplo de gobernanza. Lo hemos citado en nuestra radiografía sobre la regulación de inteligencia artificial en América Latina, que hoy se publicó ya traducida en inglés, para quien quiera consultarlo. Digamos, estoy de acuerdo con eso, y luego una serie de comentarios sobre cosas que no estoy tan de acuerdo, digamos. Cuando decimos que a nivel regulatorio los países de Latinoamérica que por ahí están, que cumplen con el estándar son Argentina, Chile, por la existencia de leyes de protección de datos personales, desde sociedad civil, necesariamente tengo que alzar la mano y decir no es así. Argentina tiene una ley de hace 20 años o más, 24 años, perdón, en proceso de actualización sin que haya momentum legislativo. En eso trabajo a diario con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que está muy interesada en que avance, pero en el Congreso de la Nación no hay voluntad política para que eso suceda. Y en Chile también hay un proceso de actualización de leyes, de la Ley de Protección de Datos Personales, que este 24 de julio va a tener una última reunión de comisión antes de que sea tratada en el recinto. Esas dos leyes que se deben actualizar hoy no presentan un piso de protección adecuado frente a la innovación técnica. O sea, están dejando desprotegidas a las personas de Argentina y de Chile. Lo mismo sucede en Colombia, donde también hay un proceso en expectativa, el proyecto todavía no se ha presentado, y en Costa Rica, donde el proyecto directamente fue retirado de la agenda legislativa este año por motivos políticos de ese país que me exceden. Luego, un comentario también sobre la existencia de datos abiertos a los fines de que se validen modelos. Sí. Speak on the microphone, please. Ah, 'Cause we are quite- ok, I'm sorry. Okay. Pero sigo hablando en español. En relación a la existencia de datos abiertos para validar modelos, a mí me parece que eso es una gran iniciativa, es una gran idea. Hace años que se viene reclamando sobre ese aspecto, pero nos está faltando una pata que es quizás más trascendental en vistas de la exigencia computacional que requieren los sistemas de inteligencia artificial, que es justamente esta, la infraestructura de capacidad computacional disponible. En América Latina hay muy pocas supercomputadoras a disposición del público en general. En Argentina tenemos una que se llama Clementina, que fue apagada porque no quieren pagar la factura de luz. ¿Tá? O sea, digo, vos podés tener un montón de datos abiertos y librerías espectaculares, pero si no tenés capacidad computacional a disposición, y bueno, te estás quedando, ni siquiera te digo a mitad de camino, quizás al comienzo. Entonces, mientras que la capacidad de computación, de alta computación, todavía siga monopolizada en el norte global, en el sur global vamos a estar en una gran desventaja competitiva. En otro canal de comentarios que tenía deseos de
compartir es simplemente a los fines de la reflexión. Yo no estoy formado en filosofía, pero sí quisiera traer a colación la diferencia que existe entre el concepto de sesgo y el concepto de discriminación. La discriminación genera un efecto jurídico y una obligación de resarcimiento, o sea, existe un principio precautorio que obliga a responder, es decir, hacerse responsable por el daño causado. Es decir, porque hay un principio de no ocasionar daño, ¿tá? Pero luego el sesgo, estadísticamente, es la falta de equivalencia en el muestreo de distintas realidades de un universo que se quiere analizar. Por ende, el sesgo siempre en potencia existirá, porque sobre todo responde a un análisis de índole cualitativo. ¿tá? O sea, no vamos a superar la existencia del riesgo por introducir más datos. Eso es un error. Lo que debemos hacer es ver cómo podemos reducir la posibilidad de sesgo hasta un margen que consideremos aceptable, no en los términos de el principio precautorio que acabo de mencionar, sino sobre todo en los términos de la garantía de derechos fundamentales. Porque algo que también vi en pantalla, que se está diciendo mucho y que yo creo que, digamos, surge de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, es esta idea de que frente a sistemas que son de alto riesgo, existe la posibilidad de mitigar dichos riesgos para que puedan eventualmente ser desplegados en una sociedad determinada. Y eso supone equilibrar o balancear estos riesgos identificables y mitigables con la garantía de derechos fundamentales, lo cual para la teoría de los derechos fundamentales es erróneo, y eso lo dijimos en la Unión Europea y lo estamos diciendo en América Latina en cada uno de los espacios en donde se está discutiendo leyes de inteligencia artificial. Por ende, ¿qué quiero decir? Y con esto termino. Creo que en América Latina necesitamos, en primer lugar, reforzar las leyes de protección de datos personales antes de iniciar cualquier tipo de debate regulatorio sobre inteligencia artificial. Brasil se puede dar el lujo de hacerlo porque tiene la Ley General de Protección de Datos. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica no la tiene. Paraguay no tiene ni siquiera una ley sancionada, lo mismo Bolivia. Y luego, a medida que trabajamos para abrir librerías de datos abiertos, pensar mecanismos de financiamiento para poner a disposición computadoras con alta capacidad de computación a disposición de los competidores o de los desarrolladores o de quienes ustedes quieran o de quienes ustedes piensen que son destinatarios ideales, digamos, ¿no? Esa era una serie de comentarios que me iba surgiendo, quería simplemente comentarlos y obviamente creo que com isso foi. Gracias. Tá, então, até como a gente está apertando o tempo, a gente já vai terminar, então a gente não vai demorar muito mais. A Laísa vai colocar mais uma pergunta e eu vou passar para o pessoal do painel fazer algumas considerações finais. Tá, as we are quite tight on schedule, we won't be long, but Laísa will put another question and we can have some closing remarks from everyone on the panel. And we'll see if we still have time for another question. Oi, José, obrigada. Obrigada também ao colega, né, que fez os comentários bastante pertinentes e aí a gente já até coloca as duas perguntas finais, que na verdade são inquietações, né, de como que a gente pode tentar mudar essas abordagens ou melhorar as abordagens que nós temos relativas à AI hoje em nossos países, na América Latina e Caribe, né, com foco aí nos direitos humanos e nas nossas capacidades, né. Mercedes mencionou muito bem a questão das compras públicas, etc., né, no Chile, a gente até trouxe alguns exemplos aqui. Então, é uma explanação geral, né? Só para a gente fazer uma rodada aí de, acho que 3 minutos para cada um de nossos colegas tentarem dizer qual a proposta que eles veem hoje para a abordagem dos direitos humanos e dessas capacidades que, como eu disse, né, a parte de treinamento, compras públicas, as autoridades de competitividade, né, como que a gente pode preparar melhor os nossos países para essa mudança repentina e rápida que nos acontece todos os dias. Obrigada, José. Eu vou
começar, então. Bom, eu queria começar falando ali para o Franco. Eu tenho bastante acordo assim com a necessidade de a gente olhar para os supercomputadores, inclusive isso está endereçado tanto na EBIA quanto agora na PEBIA. Isso vai estar contemplado um pouco de investimento e como a gente consegue colocar também o Brasil nesse lugar. Mas acho que tem um debate que mistura um pouco de tudo isso e que o Brasil tem feito, na nossa visão, com algum ineditismo ou talvez com alguma ousadia, que é a discussão de produção de conteúdo e de compensação remuneratória, ou de alguma maneira, algum nível de olhar para dados usados para treinamento de inteligência artificial. A gente propôs no projeto de lei que visa regular isso, uma discussão a partir dos direitos autorais, justamente para poder conseguir garantir que aquilo que o Brasil, por si só, já tem como talento natural, que é ter uma produção de dados estruturados muito bem consolidada, seja na parte de arte, seja os próprios dados públicos, que a gente consiga fazer com que isso tenha valor, que isso seja também protegido e garantida a nossa soberania. Nós entendemos que muitos países não toparam fazer, não ousaram fazer essa discussão de remuneração sobre o treinamento, muito porque talvez a gente imaginava que as coisas não seriam tão rápidas como elas acabaram acontecendo. O caso da Scarlett Johansson acho que é o mais emblemático, mas a gente pode listar vários outros. Então, nós também queremos nos colocar um pouco nesse lugar de inovar e proteger um bem já estabelecido aqui no Brasil com bastante segurança. Aproveitando para responder as outras perguntas, primeiro sobre a questão da proteção do cidadão. A gente tem lutado bastante para manter dentro do projeto o conceito de integridade da informação como um conceito necessário para a discussão de inteligência artificial. E como eu disse antes, muitos desses debates eles não se conectam, porque muitas vezes o que está sendo discutido é muito só baseado naquilo que é uma inovação vista só para um olhar de setor econômico, um olhar técnico, como se isso fosse desconsiderar os valores e as proteções e os direitos. Então, a nossa reivindicação para que se mantenha num projeto um olhar, uma ótica de integridade da informação também tem a ver com entender como o impacto da inteligência artificial se dá no ambiente informacional e como isso é necessário que tenha medidas de cuidado, de cautela e que lide também com as oportunidades que aparecem sobre isso. Você tinha perguntado sobre a questão do protocolo do Ministério dos Direitos Humanos. Eu não sei qual protocolo você está falando exatamente, porque tem... Pois é porque tem várias frentes. Eu não sei se você está falando de alguma coisa específica do digital, se tem coisa do trabalho, mas... Uhum. Isso... Ah, Não, ok, porque está terminando também o painel. Mas, enfim, é porque toda a discussão, né, sobre a gente desenvolver algo específico para IA, eu entendo que dentro do arcabouço jurídico que a gente já tem, a gente consegue responsabilizar, enfim, aquilo que se desenvolve a respeito. Tem uma empresa, tem a responsabilidade civil, existem institutos jurídicos para proteger as pessoas, né? Então, eu fico me perguntando se a gente precisa de algo específico para inteligência artificial ou se nós não deveríamos utilizar as estruturas que já estão nesse sentido. Esse protocolo de direitos humanos em empresas é uma forma de mensurar, de medir como que o impacto é dado e formas de compensação. E aí, quando eu vi que não tinha nenhuma intersecção com o digital ali dentro daquele protocolo, eu fiquei muito preocupada. Porque uma empresa pode pegar o protocolo desenvolvido pelo Ministério dos Direitos Humanos, aplicar e dizer que não tem nenhuma outra responsabilidade adicional em relação àquilo que está causando. Então, eu fiquei muito confusa, né? De por que não tinha uma intersecção digital ali dentro daquele protocolo. Acho que é porque o tamanho da agenda digital e ela é ao mesmo tempo muito grande, envolve muita gente e
paradoxalmente, ela tem essa dificuldade de ser concreta para muitos dos ministérios, especialmente os ministérios que estão olhando para direitos, por incrível que pareça. Mas eu acho que esse desafio ele está um pouco endereçado na discussão do próprio PL 2338, porque acho que o regime de responsabilidade ali está estabelecido da maneira como tem que estar, mas eu acho que talvez a provocação que você faz, ela está em outro lugar, que é o que a gente pode fazer com o que a gente já tem de ferramental para lidar com as questões do digital e, aqui nesse caso, de inteligência artificial. E aí acho que isso daria um outro painel, mas eu fico à disposição para a gente conversar na sequência. Bien. Bien, para entendiendo un poco el enfoque que se quiere dar a la pregunta. Primero, yo creo que tenemos que contestarnos la siguiente pregunta. ¿Para qué nosotros utilizamos tecnología en el día a día, ya en mi caso del lado del sector público? En mi caso, la respuesta debe ser utilizar la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, para mejorar la calidad de vida de la gente y para darle acceso a derechos que ahora mismo no tienen y en el proceso generar valor público que pueda ser de beneficio para el sector privado y para generar bienestar social. En ese mismo contexto, cuando hablamos de la inteligencia artificial, ahí la clave está en, número uno, poder identificar de manera adecuada los modelos que se van a utilizar y los casos de uso, porque tampoco debe ser utilizar inteligencia artificial por utilizar inteligencia artificial, sino que responder a casos de uso específicos donde verdaderamente se pueda demostrar que utilizar esta tecnología va a precisamente facilitar ese propósito que nosotros como administración pública tenemos. En el dado caso de que nosotros vemos que no se da eso, pues simplemente dar un paso atrás y a partir de ahí comenzar a identificar dónde es que se encuentra el problema. Si el problema está en que el algoritmo que utilizamos no está correctamente diseñado porque en vez de eliminar sesgo, lo que hace que los acrecenta, pues ver en qué punto específicamente hay que corregir y se corrige. Ahí yo creo que la clave importante también, que para poder hacer todo ese ejercicio, a nivel de política, posiblemente implementar herramientas como sandboxes de datos para poder alimentar estos modelos de inteligencia artificial y a partir de ahí aprobarlo. Pero también, ya del punto de vista, cuando ya una aplicación amparada en la AI está en producción, hay que colocar, por decirlo así, ciertas medidas de protección, ciertos guardrails, ciertas salvaguardas, que van mucho más allá de eso, que, por ejemplo, que van desde el punto de vista de la ciberseguridad. Porque como yo, por ejemplo, prevengo de que un actor tercero haya una inyección de código que manipule el algoritmo o que está ahí para que actúe de la manera que no debe actuar. Entonces, y naturalmente eso implica de que al momento de construir estas aplicaciones, estos principios y estos conceptos en materia de derechos humanos, en materia de demás, debe estar contemplado desde el inicio en el desarrollo de la aplicación y esos guardrails en materia de ciberseguridad también deben estar integrados al mismo. Sobre el tema de generación de capacidades, por supuesto, digamos que y gracias por el ejemplo, Larissa, diría que esa es una de las principales apuestas que también en el marco de no solamente de la estrategia de inteligencia artificial, sino de toda la política digital de Estado que se ha venido dando, porque actualmente, digamos que nosotros podemos llevar conectividad, podemos desarrollar servicios, pero si yo no tengo una masa poblacional crítica que se apropie de ellos y que lo utilice y que vea más allá de utilizar los servicios básicos para poder utilizar, por ejemplo, mensajería o ver videos, pues vamos a estar en lo mismo. Entonces, ahora mismo, como estamos viendo la alfabetización digital, más que la alfabetización digital es como que la creación de un marco de competencias que por niveles la población va haciendo uso y apropiándose de la tecnología. Y este tema de la formación profesional, técnica, en temas de inteligencia artificial, con un enfoque de género, va a ayudar mucho a poder cerrar esas brechas. Y a su vez, generar esas capacidades que la población necesita para poder insertarse de manera adecuada en el contexto de la inteligencia artificial y a su vez poder generar valor sobre cualquier cosa que vayamos haciendo en la marcha. Gracias. Solo para contestar quizás ahí a Franco.
me parece que un poco quizás estamos diciendo lo mismo sobre los 3 países que yo mencioné como que mejor estaban en materia de gobernanza de datos en América Latina. Quizás no fue pertinente la palabra mejor, pero me refería a que fueron países pioneros en materia de legislar en temas de protección de datos, pero de todas maneras también dije que son países que, por lo menos en Argentina, que es de donde soy, es un contexto muy complejo y la implementación de la ley no está siendo buena, así como tampoco se está dando lugar al debate sobre una actualización de esa ley. Coincido plenamente, habría que verlo, digo, en materia de comparación quizás con otros países de América Latina, pero después lo podemos charlar. Después, por otro lado, sobre la diferencia entre sesgo y discriminación, definitivamente coincido. No quise referirme a las dos cuestiones como lo mismo. No coincido quizás en que por el hecho de que siga existiendo el sesgo no tengamos que trabajarlo. Sé que no dijiste eso, pero digo, un poco la idea también del panel es como poder subrayar algunos puntos y me parece que hay que tratar de ir lo más posible a evitar ese sesgo o que esa brecha sea cada vez menor, porque realmente hay muchísimas poblaciones que no están representadas en los datos que utilizan los modelos de desarrollo de la inteligencia artificial. Después, por otro lado, súper de acuerdo en esto de podemos hablar de las ventajas de los datos abiertos como mecanismo de validación de estas iniciativas de desarrollo o de sistemas de desarrollo de la inteligencia artificial, pero no podemos hablar de eso sin pensar en las capacidades institucionales que necesitamos para trabajar esos datos abiertos. Entonces, súper de acuerdo en empezar a encontrar mecanismos de financiamiento para mejorar esta capacidad computacional y para que nuestros países puedan trabajar mejor en los datos abiertos. En ese punto simplemente lo que quise resaltar es que hablemos de datos abiertos también cuando hablemos de inteligencia artificial y que son parte de, que tienen que dialogar también con la protección de los derechos personales. Eso es todo. Então é isso, gente. Obrigado. A gente está encerrando. Acho que a Beatriz quer só dar um aviso sobre o almoço. Obrigada, gente. É só para falar que no Centro Cultural tem um brunch até as 2h30, tá? É o almoço e aqui na 24 voltamos 2h30 em ponto, tá? Obrigada, eu agradeço. Gente, obrigada, tá, por terem vindo e participado. Foi meio corrido o final, porque a gente acabou atrasando. Desejo que todos vocês estejam aproveitando a CPTP da Latam. Um grande abraço, obrigada.